Então, meus amigos queridos desse nosso grupo de estudos, Sueli Caldas Schubert, é uma alegria nós retornarmos aos nossos encontros das quartas-feiras. Então, hoje nós iniciaremos o capítulo 4, faremos o estudo do capítulo 4 da obra Transição Planetária. E o nosso resumo será trazido pelo querido João. Então, nós tivemos aí a prece com a nossa Jussara e agora vamos ter o resumo com o nosso querido João, esse casal que iniciou os nossos estudos hoje. Então, a palavra está com você, João. Boa noite, amigos. É um prazer muito grande estar novamente aqui nesses estudos. Então, o capítulo 4, que a gente vai fazer um resumo aqui, se chama Roteiros Terrestres. Se vocês se lembram das semanas anteriores, Manuel Filomeno de Miranda, junto com Ivon Costa e o Oscar, assistiram à materialização do espírito Orion de uma outra galáxia que veio transmitir uma mensagem de apoio, de suporte, de incentivo para o trabalho que ia se iniciar, que vai se iniciar de socorro e resgate das vítimas do tsunami que aconteceu na Ásia, de novo, em 2004. Então, Manuel Filomeno de Miranda começa o capítulo refletindo sobre o que ele tinha experimentado nessa experiência, nessa noite, e ele comenta que foi uma noite muito especial, que ele não podia deixar de sentir uma grande alegria de viver momentos tão significativos em torno da transição planetária, da construção da nova era. E diz que desde o Apocalipse das narrações antigas existem revelações em torno da Terra ser um mundo feliz, mas não sem passar pelos terríveis flagelos que alcançariam as criaturas e que afetaria o planeta. Continuando seus pensamentos, ele nos diz que os atos hediondos de terrorismo e atrocidade repetiam-se de maneira aparvalhante, mas que eram sinais inequívocos desta grande mudança que já estava acontecendo no orbe terrestre. Porém, infelizmente, passados os primeiros momentos que são explorados pela mídia, que é a mídia insaciável de tragédias, alguns outros fatos se tornam mais relevantes e substituem os fatos mais antigos. Então, aqueles que ficam para trás e que deveriam merecer estudos, deveriam merecer um aprofundamento mental, são deixados de lado. Mas, de qualquer maneira, alguns movimentos ainda chamam a responsabilidade às nações, e as nações que são responsáveis pela emissão dos gases venenosos procuram desviar a atenção para novas conquistas, novos divertimentos. E ainda, quando o pranto das vítimas ainda não havia secado e os trágicos efeitos dos acontecimentos ainda não tinham diminuído, já se observava a indiferença com que eram tratados à medida que não fosse mais destaque no noticiário. Eles ficam relegados à própria sorte. As praias do Oceano Índico ainda estavam cheias de cadáveres, dezenas de milhares de pessoas ainda com construções destruídas e sem lugares para viver, e a insensatez turística já planejando novos pacotes em outros paraísos e outros lugares de lazer que não foram danificados pelo tsunami. Porém, ele comenta que, felizmente, mulheres e homens nobres, organizações e entidades humanitárias que se sensibilizam com a dor do próximo e acorreram com generosidade oferecem recursos que poderiam diminuir o desespero das vítimas e dos sobreviventes que precisavam reconstruir os lares e continuar as suas experiências humanas na sua encarnação. Porém, o espetáculo espiritual ainda era muito grave. Ao lado da decomposição dos cadáveres humanos, os espíritos abruptamente arrancados do domicílio orgânico, ou
do corpo carnal vagavam perdidos e desesperados pelas áreas onde sucumbiram numa noite sem término, pesada e ameaçadora. Os gritos de desespero, os apelos de socorro e os fenômenos de imantação com outros desencarnados infelizes constituíam a geografia extrafísica desses dolorosos acontecimentos. Eles acompanhavam Manuel Filomeno de Miranda e companheiros os tristes acontecimentos desde a comunidade que eles estão presentes, através de recursos especiais que projetavam para eles as imagens terríveis. E eles recolhiam-se, então, às reflexões de como seria possível contribuir para atenuar tanto desespero e cooperar um pouco com o restabelecimento da ordem. Porém, no dia seguinte, ele deveria reunir-se com os organizadores da jornada à região conflagrada. Então, quando amanhece, ele comenta que amanhece um dia esplêndido, com céu azul turquesa, e faz um comentário adicional muito interessante, que embora eles se encontrem sobre as mesmas ações das leis que vigem na manutenção do orbe terrestre, a luz do sol que os alcança, por que não encontra obstáculos materiais para produzir o aquecimento contínuo, tem sempre a mesma temperatura. A temperatura é constante onde eles estão. Também resultado das camadas especiais de energia emanada dos fótons, que envolvem o campo vibratório deles. Dessa forma, não ocorrem alterações lá como as sofridas aqui no planeta e decorrentes da posição da Terra em relação ao Sol. Eles deveriam, então, encontrar-se às 10 horas à sombra de um cedro no jardim que circunda o templo ecumênico, onde todos os religiosos das mais diferentes convicções se reúnem para vivenciar as suas doutrinas. Então, quando ele se aproxima, ele junto com Oscar, encontram com Ivon Costa, que lembramos do capítulo anterior, que acompanhava o responsável pela excursão que eles veriam a ter. E Ivon Costa os apresenta, os coloca em contato com um benfeitor que está encarregado de os guiar aos labores terrenos. Então, esse novo amigo começa a falar que ele é o irmão Charles White, de origem inglesa, que exercera na sua última encarnação a medida convencional. Então, quando encarnado, ele conta que ele viveu o maior período de existência na região da Polinésia, nas ilhas onde aconteceu o tsunami. Ele fez parte originalmente dos conquistadores que, em nome da civilização europeia, se impuseram aos habitantes das ilhas em largas faixas dos mares do sul. E quando eles chegavam, traziam conceitos equivocados, se consideravam superiores aos chamados indígenas, e, em nome dos falsos valores que carregavam, lutaram para aculturá-los com presunção de senhores do conhecimento. E conclui, um ledo engano. À medida que convivíamos com os nativos, descobríamos a sabedoria de que eram portadores, apesar do seu aparente primitivismo. Fomos encontrar nos seus cultos, considerados por nós grosseiros, informações profundas que eram passadas de uma para outra geração oralmente e pelos trabalhos que aqui se dedicavam. Os seus xamãs, em momentosas comunicações espirituais, eram, ao mesmo tempo, sacerdotes e médicos, pensadores e sábios, conselheiros, administradores e psicólogos eficientes. Continua ele dizendo que com eles tomaram conhecimento da interferência dos mortos na existência dos vivos e aprenderam que a terapia mais eficiente diante dos desafios do binômio saúde-doença é sempre o amor expresso, no respeito recíproco e nos cuidados que são oferecidos por todos os membros do clã. Então, com o passar do tempo, ele optou por viver com a ingenuidade dos locais, assimilando os costumes e as habilidades. Quando desencarnou, de maneira nenhuma queria se afastar dessa convivência. E, portanto, agora, quando a desolação e a tragédia assolam
como ele se considera um devedor desses povos, ele se candidatou a participar de uma das caravanas de auxílio em nome da gratidão que eles têm. Ele conclui dizendo que encontra-se na colônia realizando um estágio para o qual ele trouxe diversos amigos de diferentes nacionalidades para treinarem técnicas de socorro especial com os guias do templo e para poder aplicar em nossa área de atendimento. Então, ele diz que era importante ao Manuel Filomeno de Miranda e ao Oscar conhecerem aqueles com que eles conviverão por um mês nessa atividade de amor e solidariedade. E conclui dizendo: sejam bem-vindos à nossa caravana. Ivon Costa, logo depois, apresenta a eles um jovem espírito feminino que servia de auxiliar de enfermagem ao Dr. Charles, cujo nome é Ana, e que é de formação anglicana. E outros 2 dedicados servidores que se radicaram anteriormente nas Filipinas. E o Dr. Charles conclui que o empreendimento vai ser dividido em 2 fases. A primeira dela na região do tsunami e a segunda na psicosfera do Brasil, preparando as mentes e os sentimentos dos resgatados para as reencarnações especiais. Aí, depois de expor o projeto, os liberou e estabeleceu 18 horas como a ocasião em que seria realizada a viagem desse grupo ao planeta Terra. A seguir, os amigos filipinos se identificaram. Como eu mencionei anteriormente, eram 2. O mais idoso foi sacerdote católico numa das muitas ilhas e chamava-se Marcos. Havia se dedicado ao ministério da fé religiosa e à educação infantil, havendo desencarnado no ano de 1954, aos 70 anos de idade. O outro, mais jovem e sorridente, vestia-se de maneira própria do seu povo e logo esclareceu que pertencia à religião muçulmana e era conhecido como Abdul Severin, que desencarnara vitimado de febre palustre aos 40 anos de idade. Oscar, por sua vez, expôs a sua formação judaica e Manuel Filomeno de Miranda se referiu à adoção do comportamento espírita. Então, só para nos recordar aqui, temos, então, integrantes nesse grupo de 5 diferentes religiões: muçulmana, judaica, anglicana, católica, espírita. Um grupo, conforme Ivon destaca, o bem imarcessível, ou seja, o bem incorruptível. O padre Marcos, então, que conhecia bem a região que visitaríamos, esclareceu que o choque das placas tectônicas que gerou o tsunami era guardado no mundo espiritual e que as providências haviam sido tomadas no plano espiritual, inclusive construindo-se um posto de socorro espiritual sobre a região que sofreu os maiores danos. Se vocês se lembram, a região de Aceh, na Indonésia, norte da ilha de Sumatra. Engenheiros e arquitetos desencarnados movimentaram-se com rapidez e construíram uma comunidade de emergência que os albergaria logo mais, recebendo também aqueles aos quais socorrêssemos, ou seja, um posto de atendimento do plano espiritual que serviria de hospedagem para eles e atendimento aos espíritos sofredores resgatados da tragédia. Mas também ele acrescentou, curiosamente, que os ocidentais que se encontravam em férias e que foram vítimas mantinham profunda ligação emocional com aquele povo e foram atraídos por forças magnéticas para resgatar, na ocasião, velhos compromissos que lhes pesavam na economia moral. Nada acontece por acaso, como a gente sabe. Por fim, depois da exposição de Marcos, Manuel Filomeno de Miranda pergunta
como se ele conciliava o conceito da reencarnação com os dogmas esposados pela sua formação católica. E Marcos esclarece: o caro Miranda não ignora que as formulações da verdade partem deste mundo real na direção da Terra, e que as religiões as vestem de superstições, lendas e dogmas, conforme os níveis de consciência das criaturas que lhes aderem, velando umas e liberando outras. Nada obstante, quando retornamos ao país da mortalidade, desaparecem as fórmulas, dando lugar ao surgimento da essência que logo assimilamos por afinidade pela lógica do bem universal. Achei importante ler essa explicação dele, é uma explicação muito significativa. Então, por aí termina, e ele, Manuel Filomeno de Miranda, Ivon e Oscar, que se encontram preparando-se para essa excursão, continuaram essa conversa até 2 horas antes de iniciar a jornada à Terra para começar os novos trabalhos. Espero que vocês tenham compreendido o resumo, tenham absorvido o capítulo e, obviamente, agora os comentários dos nossos amigos vão nos esclarecer muito mais o que aqui a gente apresentou. Muito obrigado. Obrigada, João. Obrigada pelo resumo. Ficou muito bem claro, ficou muito acessível a todos. E agora nós vamos passar para os aprofundamentos. E hoje eles estão a cargo dos nossos amigos Vitor e Marcelo. Então, inicialmente, nós vamos agora passar a palavra para o Vitor. Muito obrigado, minha amiga, muito obrigado. Eu agradeço e cumprimento a todos em nome de Jesus e vamos fazer uma abordagem a respeito daquilo que o João comentou, do espetáculo espiritual nas regiões atingidas pelo tsunami. Vamos lembrar que, quando o João fez esse resumo, ele aborda a questão que os espíritos foram abruptamente arrancados do corpo físico e vagavam perdidos e desesperados. Ouviam-se gritos de desespero, apelos de socorro e aqueles fenômenos de imantação com os outros desencarnados infelizes. E que Manuel Filomeno coloca como síntese que seria esta a geografia extrafísica dos dolorosos acontecimentos. Mas eu me lembrei de uma situação em que André Luiz nos narra no livro Ação e Reação, em que ele vai falar sobre um desastre aviatório, um acidente de avião. E mais à frente eu vou explicar por que eu fiz essa digressão, estou fazendo com relação ao livro Ação e Reação. Mas para que a gente tenha uma análise mais profunda, vamos lembrar que André Luiz e Hilário estavam fazendo um estágio na Mansão Paz e eles estavam conversando com o diretor, que era o Druso, e o seu assistente Silas, quando, no meio da conversa, um apelo muito veemente, partindo da terra, solicitava o auxílio daquela colônia, vamos dizer, mansão, né, para as vítimas de um acidente aéreo. E Druso imediatamente liga um aparelho que fosse um pequeno televisor, vamos lembrar que isso é na década de 40 do século passado. Né? A gente vê a similaridade com o que está sendo dito aqui. Então, e que nesse televisor ele percebia as imagens daquele local onde tinha acontecido aquele acidente. Então, ele fala que estavam acompanhando essa notícia como se fosse num cinema, né? Um cinema sonoro, e perceberam, numa crista de uma serra, o avião acidentado e que trazia consigo as vítimas do acidente. E perceberam um ancião fazendo uma prece, formulando um apelo comovedor,
pedindo que a mansão onde estava André Luiz, o Druso, o Silas e o Hilário pudesse enviar socorristas para atender aqueles acidentados, que eram em número de 14. Eram 14 pessoas desencarnadas nesse acidente. O que acontece? Desses 14, 8 desencarnados estavam na posição de choque. 4 estavam gemendo junto aos restos mortais e 2 deles gritavam desesperados, mas totalmente inconscientes. Mas, mesmo pela televisão, os amigos espirituais estavam ali trabalhando, desvelados e atentos, e perceberam, o Druso, o André Luiz, Hilário e Silas, que, através da televisão, que um jorro de luz caía do céu e auxiliava aqueles companheiros nas tarefas de atendimento aos acidentados. E ele falava o seguinte: o quadro patético era tão real, André Luiz falando, a nossa observação, que podíamos ouvir os gemidos daqueles que despertavam desfalecentes, as preces dos socorristas e as conversações dos enfermeiros que consertavam providências à pressa. Olha como que é interessante, porque não só viam, como ouviam e os mínimos detalhes daquela tarefa socorrista. Foi então que Hilário e André Luiz, perguntaram ao Druso se não seria possível a participação dos dois nessas tarefas socorristas. O que o Druso rapidamente disse não, porque ele disse, sim, que um trabalho dessa natureza era de um caráter especialíssimo e que requisitava trabalhadores rigorosamente treinados. Aliás, o André Luiz ele tinha essa propriedade de, sempre que surgia algum tipo de trabalho, ele procurava se oferecer para ajudar e aprender. Assim com Cipriana também, quando ele estava descendo aos umbrais mais pesados, às trevas, ela negou a participação dele, porque ele não tinha condição, ele não tinha feito nenhum curso preparatório para trabalhar em regiões tão inferiores. Então, nesse caso também, lhe foi negado essa participação. Então, Hilário perguntou, de uma forma bem respeitosa, por que o motivo era só para atender seis desencarnados, sendo que o total de desencarnados era 14, porque a convocação foi para atender 6 dos 14. E fala o seguinte, o Druso: o socorro no avião sinistrado é distribuído indiscriminadamente. Contudo, não podemos esquecer que, se o desastre é o mesmo para todos os que tombaram, a morte é diferente para cada um. Ou seja, dos 14 que desencarnaram, somente 6 apresentavam a possibilidade de serem resgatados de forma mais imediata, porque eles tinham condições para isso. Então, continua André Luiz: no momento, só serão retirados aqueles cuja vida interior lhes outorga a imediata liberação. Vamos lembrar disso. Somente serão retirados da carne, ou seja, os laços que prendem o espírito ao corpo, só serão desligados naqueles cuja vida interior lhes outorga essa possibilidade. Quanto aos outros, cuja situação presente não lhes favorece o afastamento rápido do corpo físico, permanecerão ligados por mais tempo aos despojos que lhe dizem respeito. Quantos dias? Falou Hilário. Depende do grau de animalização dos fluidos que lhes retém o espírito à atividade corpórea. Ou seja, quanto mais tenaz forem os fluidos, os laços que ligam o espírito ao corpo, mais
demora vai haver, em função dessa situação. O gênero de vida que alimentamos no estágio físico vai ditar as verdadeiras condições da nossa morte. Daí que vem o ditado: tal vida, tal morte. Quanto mais chafurdarmos o ser nas correntes de baixas ilusões, mais tempo gastamos para esgotar, para drenar as energias vitais que nos aprisionam à matéria pesada e primitiva de que se nos constitui a instrumentação fisiológica. E é natural isso. Quanto mais eu tenho aquela tenacidade, aquela situação de vinculação mais forte com a matéria na minha vida, não vai ser de uma hora para outra que eu vou me desligar dela rapidamente. Isso precisa de uma descompressão, de uma suavização, de um dreno, né, para esgotar essas energias vitais até que seja possível fazer esse tipo de desligamento. Se demorarmos muito nas criações mentais inferiores a que nos ajustamos, nós vamos encontrar combustível dilatado para os enganos que nós temos no campo carnal propriamente considerado. E quanto mais nos submetamos às disciplinas do espírito que nos aconselham equilíbrio e sublimação, mais amplas possibilidades conquistaremos para a exoneração da carne em quaisquer emergências. Então, não é só no caso das tragédias coletivas, no infarto, no acidente. Se nós tivermos essa vida no campo físico regida pelos valores do equilíbrio, da sublimação, em qualquer situação da nossa desencarnação, nós teremos essa facilidade de desligamento e favorecendo também que os benfeitores trabalhem com mais rapidez, né? É assim que a morte física não significa a mesma coisa que emancipação espiritual. Morrer é uma coisa, desencarnar é outra, né? Então, temos esses apontamentos. E os demais companheiros que estão acidentados, eles ficarão sem assistência, embora ainda vinculados aos restos mortais? De modo algum, Druso fala. Ninguém vive desamparado. O amor infinito de Deus abrange o universo. Os irmãos que se demoram enredados em mais baixo teor de experiência física compreenderão gradativamente o socorro que se mostram capazes de receber. Fazendo um pouco do resumo, assim é necessário que tenhamos que gerar novas causas com o bem praticado hoje. Podemos interferir nas causas do mal praticado ontem, neutralizando as causas negativas com as causas do bem hoje e reconquistando com isso o nosso reequilíbrio. O amor cobre a multidão dos nossos pecados. Desse modo, continua Druso, creio mais justo incentivarmos o serviço do bem através de todos os recursos ao nosso alcance. A caridade e o estudo nobre, a fé, o bom ânimo, o otimismo e o trabalho, a arte e a meditação construtiva constituem temas renovadores, cujo mérito não será lícito esquecer na reabilitação de nossas ideias e, consequentemente, de nossos destinos. André Luiz, curioso, pergunta: isso quer dizer que ninguém se eleva ao céu sem se quitar com a terra? Druso responde: será mais lícito afirmar que ninguém se eleva a pleno céu sem plena quitação com a terra, porquanto a ascensão gradativa pode verificar-se,
não obstante, invariavelmente, condicionada aos nossos merecimentos nas conquistas já feitas. Quanto mais céu interior na alma, através da sublimação da vida, mais ampla incursão da alma nos céus exteriores, até que se realize a suprema comunhão dela com Deus, nosso Pai. Para isso, como reconhecemos, é indispensável atender à justiça, e a justiça divina está inelutavelmente ligada a nós, de vez que nenhuma felicidade ambiente será verdadeira felicidade em nós sem a implícita aprovação da nossa própria consciência. Eu fiz essa digressão lá no livro, Ação e Reação, para a gente fazer a seguinte comparação. Se num desastre aviatório houve essa circunstância, esse atendimento para 6 pessoas, com atendentes com capacidade operativa, espiritual no desligamento das entidades, vamos imaginar para 240, 250 mil pessoas que morreram no tsunami. Essas mais de 500 mil que morreram da Covid aqui no Brasil. Como que a gente percebe que é o atendimento? A gente já estudou no livro, no Rumo do Mundo de Regeneração, o trabalho hercúleo da equipe, né, que foi colocada a serviço da Covid-19, fazendo todo esse trabalho para auxiliá-los nos hospitais, nas situações mais difíceis. Imagine também no tsunami, se para 14 pessoas foi necessário isso tudo, imagina para esse contingente. O número de espíritos, a convocação foi para o mundo inteiro, para colônias que gravitam espiritualmente falando em torno do planeta Terra, que mandaram muitos, e estão mandando até hoje por causa da Covid. E na época, por causa do tsunami, e do outro que foi lá em Fukushima, aconteceu lá também no Japão. Quanto que foi envolvido nesse trabalho? E o pior não é isso. O pior que a gente tem que lembrar é que, fora da situação da diminuição da tenacidade dos nossos laços, que nos ligam ao corpo pelas nossas ações na atual encarnação, nós não poderemos ocasionar com o nosso conhecimento dificuldade para os benfeitores em nos auxiliar e a gente mesmo facilitar esse trabalho de ser atendido. Por isso, até na prece que a Jussara estava falando a respeito sobre Jesus, tal, a gente tem que fazer a nossa modificação espiritual. A gente tem que colocar o espiritismo dentro de nós para que ele saia de nós. Agora, sobre a forma de quebrar valores, quebrar crenças, quebrar paradigmas e fazer da nossa vida atual uma vida mais leve, sem apego às coisas da matéria e pensar como espíritos, que nós estamos fadados a uma vida cósmica, a uma situação de amplitude, de elasticidade, de vibração maior, e isso tudo é trabalho nosso. Então, tal vida nossa, tal desencarnação será nossa. Seria essa a nossa consideração dessa noite. Obrigada, Vitor. Usando a expressão que tanto a nossa querida Sueli usava, foi brilhante. Muito esclarecedora a sua colocação. Obrigada. Okay. Agora, então, nós vamos passar a palavra para o nosso querido Marcelo. Vamos ouvi-lo agora, meu amigo. Muito obrigado, Ângela. Eu fiquei realmente impressionado como o Vitor nos trouxe estas considerações extremamente importantes. Começamos com a prece da Jussara, harmonizando o nosso ambiente virtual,
o resumo muito bem feito pelo João, e o Vitor trazendo esta especificidade de que só quem morre bem foi quem viveu bem. Veja que coisa fantástica. E aí a gente se dá conta de quão responsáveis nós somos para com as nossas vidas e para com as vidas que nos cercam. Existem vários pontos que a gente pode comentar a respeito deste capítulo 4. O João, no seu resumo, mencionou a fala do espírito Orion, descrevendo o plano de ação para esta regeneração do planeta Terra. E aí a gente pode fazer naturalmente uma viagem ao livro da Gênese, no capítulo 18, os tempos são chegados, mas se a gente der uma voltinha, um capítulo para trás, no mesmo livro da Gênese, nós vamos ver aquela parte que Kardec fala das predições do Evangelho. E bem ali no comecinho, no juízo final, tem uma passagem do Evangelho de Mateus, que se for interpretada de uma forma literal, sem dúvida, a gente vai incorrer nas mesmas interpretações egoístas, de cunho preferencialista, como se estivéssemos pertencendo a uma doutrina dos poderosos, porque Mateus nos traz ali no capítulo 25, está ali no juízo final, né? Quando o Filho do Homem, ou seja, Jesus, vier com toda a sua majestade, acompanhado de todos os anjos, que são os bons espíritos, aí ele coloca assentando no trono da sua glória, ele vai ter todas as nações ali em volta dele, e aí vai fazer como um bom pastor, separando os bodes das ovelhas. A gente claramente vê que esta fala do evangelista Mateus nos mostra que Jesus, esta mensagem cristã, sobre óticas diferentes, como a gente vai ver no capítulo 14 do livro No Rumo do Mundo, No Rumo ao Mundo de Regeneração, que a gente estudou da última vez, pelo mesmo espírito Manuel Filomeno de Miranda. E Ismael traz uma mensagem muito bela, que Ismael falando que esta mensagem do Filho do Homem, ele não fala bem assim, eu estou dando uma adaptada, né? Será conhecida por toda a humanidade, mesmo que não seja no formato cristão. No final a gente chega lá, mas nestes processos de entendimento, o amor vai aos poucos se enraizando dentro dos corações que já entenderam que só quem morre bem são aqueles que viveram bem. E a mensagem tem muitas passagens, né? Ela vai falar ali de algumas questões a respeito destas mensagens que já foram trazidas naquelas páginas remotas do Evangelho de Jesus. É como Manuel Filomeno de Miranda traz, e nas narrações do Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, né? Trazendo ali o Apocalipse, é como se fosse, em inglês a gente chama The Revelation, é o livro de revelação, quando João traz naquelas visões na ilha de Pátimo, ali bem pertinho da Grécia, na costa da Grécia com a Turquia, ali perto de Éfeso, ele trazendo as suas visões a respeito deste processo da humanidade. É o que Manuel Filomeno de Miranda nos traz. E este livro, Apocalipse, traz, se a gente pudesse dividir ele em 3 partes, lógico que isso é muito resumido, né? Ele fala a respeito de algumas injustiças sociais, ele vai crescendo, trazendo o sofrimento que aguarda aqueles que incorreram contra a lei de causa e efeito, o sofrimento que aguarda todos os sofredores, mas na última parte, o fim dos tempos, mostrando o fim de um ciclo, mostrando a vitória do bem, que é, na verdade, a manifestação do amor de nosso Senhor Jesus Cristo por toda a humanidade. É o que está ali, bem no comecinho deste nosso capítulo 4. Mas ele mostra também, a gente está tentando fazer aqui
uma recapitulação dos pontos que o Vitor abordou de uma forma muito específica, aquele processo dos desencarnes e os resgates, mas a responsabilidade que a humanidade tem para com o próximo, para com a natureza. Veja que Manuel Flamengo de Miranda nos traz isso. O cuidado com a nossa casa, fala das questões ligadas à poluição, dos efeitos que a poluição traz, do envenenamento, da nossa própria casa. Não existe mais lá fora. Quando a gente joga todas essas coisas sem nos preocuparmos com a nossa casa, a gente pensa, estou botando um saco de lixo lá fora, estou jogando a poluição lá fora. Não existe mais lá fora. Nós estamos num planeta que pertence a todos nós, e um dia nós vamos receber os reveses dessas situações todas. Mas a parte mais bonita, que é depois deste trabalho belíssimo que o nosso Vitor descreveu, nos mostra a providência divina se abastecendo das possibilidades de tantas almas queridas que, encontrando-se nas diversas nacionalidades, é lógico que o espírito não tem nacionalidade, mas nós temos ainda os nossos atavismos, os nossos condicionamentos nesta ou naquela religião, e mesmo assim existe uma causa comum. A causa comum é do amor. A causa comum fala a língua dos necessitados, porque ali estavam, como o Vitor falou, e estão nos relatos das notícias, mais de 200.000 almas de diversas nacionalidades, com seus costumes, com as suas doutrinas religiosas. E quem melhor para resgatar estas almas, que muitas delas ainda afeiçoadas à sua forma de pensar, aqueles que falam a mesma língua do coração. Nós sabemos que o espírito, quando passa para o lado de lá, desencarnando, não atinge a condição angélica. Lógico que não, ainda guardamos as nossas dúvidas, os nossos desesperos, os nossos atavismos religiosos, os nossos condicionamentos mentais. E aí nós percebemos, neste espírito específico que o João trouxe no resumo, Charles White, esse inglês, que estando uma vez entre aqueles povos ilhéus, numa primeira análise, acha que são inferiores, mas convivendo um pouco mais com eles, percebe a grandeza e a sabedoria que estas almas já conseguem dividir com aqueles que têm humildade de perceber. Eu gostaria de trazer a figura de um espírito que me é muito caro, que aprendeu com silvícolas no Brasil estas lições que Charles White havia aprendido e agora no mundo espiritual divide com os irmãos que pertencem ali ao campo espírita. Poderíamos falar de um jovenzinho que saiu de Portugal no século XVIII, no início do século XVIII, e aporta em terras brasileiras, no Rio de Janeiro, chamado João Barbosa, e que depois, inserido nos contextos cristãos, católicos, assume a postura de Fabiano de Cristo, que aprendeu com os índios, com os silvícolas, ele sendo um português, naquelas considerações que o mundo da época tinha como os europeus mais evoluídos, talvez do ponto de vista intelectivo, mas há uma sabedoria que faz parte do espírito, que clama por algo melhor, que é viver em harmonia com o próximo, consigo mesmo e com o Pai maior. Fabiano de Cristo, que teria sido José de Anchieta, pelas psicografias que o nosso querido Francisco Cândido Xavier nos trouxe, aprendeu com os silvícolas. Aqueles primeiros tratamentos, aqueles cataplasmas, as aguinhas, as ervas, e aprendendo nas lições mais rudes
mas com a beleza da simplicidade que um coração puro consegue passar, anexou o cristianismo de nosso querido Francesco Bernardoni, o Francisco, com as coisas da natureza. Esta beleza, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e abrimos a boca da alma para perceber quantos podem também nos ensinar, este foi o movimento do Charles White. E agora, por gratidão, no mundo espiritual, organiza aquele agrupamento, como muitos outros foram organizados, para, por gratidão, auxiliar a tantos que ali foram arrebatados pelas ondas gigantescas do tsunami. E aí nós vemos aí aqueles padres filipinos, vemos a Ana anglicana, vemos o Abdul, que é muçulmano, o Oscar, que foi de cultura judaica, e agora percebendo nestas questões da vida verdadeira, todos se unindo para cada um atacar no bom sentido aqueles que necessitam, nos dramas, nos desesperos, para que possam falar a língua dos desesperados, porque a providência divina encontra todos os recursos para que o bem possa chegar àqueles, os mais necessitados. Eu poderia talvez trazer uma fala do nosso querido Paulo de Tarso, numa cartinha que ele envia à comunidade de Corinto, no capítulo 9, e é uma carta conhecida por todos vocês, ele falando que fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei também, para ganhar os que estão debaixo da lei. É um jogo de palavras, como ele quisesse colocar. Ele se fez pequenino, para que não mostrasse a superioridade, tentando adequar aquele que é o necessitado e não mostrar a superioridade que já possuía com certeza, mas com a sabedoria ele vai se adequando aos pouquinhos. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios, quem sabe, chegar a salvar alguns. Esta é a grande caravana da fraternidade, que é composta por todos estes espíritos queridos que se organizam debaixo desta copa de um cedro, foi como ele falou ali, naquela cidade ecumênica, mostrando que o objetivo é a união, um só rebanho, um só pastor. O pastor é o amor. Não há como ser diferente. E o João, quando trouxe o resumo, falou uma coisa muito importante, porque está bem no final, quando é perguntado realmente, né, como é que funciona para aqueles espíritos que se identificaram como padres católicos, como muçulmanos, como judeus, como é que isso acontece, uma vez que estes espíritos pertencentes a outras doutrinas, mas agora no mundo espiritual, já extremamente capacitados para estas tarefas, entendem que só há uma religião, a religião do amor, que é mais do que uma religião. É um estado de religiosidade que nos liga ao Criador. E aí, se vocês me permitem, eu vou ler o que o João leu também no resumo dele, mas eu vou ler aquela parte. E ele fala o seguinte: nada acontece sem os alicerces da causalidade, conclui. E aí ele coloca o Charles, os espíritos lá de outras doutrinas. Surpreso, ou seja, Manuel Filomeno de Miranda, perguntei-lhe como conciliava o conceito da reencarnação com os dogmas esposados pela formação católica. No caso, ele está perguntando para Marcos, aquele espírito filipino que estava também na equipe
Eu estou repetindo o que o João já falou e o que está no capítulo, mas eu acho importante. E aí aquele espírito que se identificava como um ex-padre católico, Marcos, que fora filipino enquanto encarnado, diz o seguinte: caro Miranda, o caro Miranda não ignora que as formulações da verdade partem deste mundo real, do mundo dos espíritos, na direção da terra, e que as religiões as vestem de superstições, de lendas e dogmas, conforme os níveis de consciência das criaturas que lhe aderem, velando umas e liberando outra. Nada obstante, quando retornamos ao país da imortalidade, os espíritos já conscientes, porque muitos ainda se encontram mentalmente vinculados às suas condições aí na Terra, mas uma vez que já se encontram conscientes da sua realidade, estas fórmulas desaparecem, dando lugar ao surgimento da essência que logo assimilamos, que estes espíritos assimilam por afinidade e pela lógica do bem universal. E aí nós poderíamos voltar ao capítulo 14 do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, quando bem no finalzinho daquela prece que Ismael faz para todos aqueles que estavam ali, falando que somente o amor terá o poder de vencer as batalhas da loucura que se estabelecem na Terra, até a última, que será a vitória do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele ratifica, mesmo que sob outras denominações. Mesmo que sob outras denominações. O que significa dizer? Nós temos aqui esta ferramenta que é a doutrina espírita. O que ela nos ensina? Ela nos ensina a amar. Ela nos ensina a pluralidade das vidas, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade entre os dois planos, nos fala de um Deus único, nos ensinam estas coisas que são válidas para todas as doutrinas que conseguem se esvaziar, como Fabiano de Cristo se esvaziou um dia, como Charles White se esvaziou nessas nossas considerações, e se abre para as verdades que sempre fizeram parte de toda a criação. Só o amor vai verdadeiramente nos conquistar o coração e nos salvar, melhor dizendo, o coração. Só morre bem quem viveu bem. Eram estas as minhas considerações. Obrigada, querido Marcelo. Sempre lindas tuas palavras, né? E aqui no chat eu vi agora há pouco o João Batista reportando a fala da nossa Gisele, quando diz que quanta emoção e sentimento nós temos com esses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, né? Quanto esclarecimento, nós somos eternos devedores de tudo isso, né? Muito obrigada, linda sua exposição. Agora nós vamos passar para as perguntas. Então, nós teremos 2 perguntas, e a primeira pergunta nós faremos para a nossa querida Vânia, que irá nos responder a pergunta que foi enviada, nos levando à página 47, onde diz nosso amigo que perguntou. No final da página 47, temos que engenheiros e arquitetos desencarnados movimentam-se com rapidez e edificam uma comunidade de emergência, que a todos nos albergaria logo mais, recebendo também aqueles aos quais socorrêssemos. Como se dá essa edificação? Pensei em algo sobre formas-pensamento, doação de fluidos para materialização. Poderiam nos falar algo sobre? Então, agora, passamos para você, Vânia, palavra. Obrigada. Muito boa noite aos queridos amigos, aos queridos irmãos. Excelente pergunta essa, que daria, assim, uma semana de estudos. Como que eles fazem?
manipulando os fluidos. Manuel Filomeno de Miranda nos fala sobre esses acampamentos espirituais em algumas de suas obras. O espírito André Luiz também. No livro de Manuel Filomeno de Miranda, Entre Dois Mundos, por exemplo, ele vai dizer que espíritos benfeitores construíam uma base central para as atividades de socorro em uma região à beira-mar, a fim de que pudessem usufruir das benesses do oceano. Então, repetindo o que o Vitor falou, o que o Marcelo falou, a misericórdia de Deus para conosco, meus irmãos, é incomensurável, não tem nem como medir. Então, ele diz que ao chegarem a esse local, né, ali na beira do oceano, ali na praia, ele observa que a movimentação dos espíritos benfeitores era muito grande. Operários, engenheiros especializados desincumbiram-se de suas tarefas e contam para Manuel Filomeno de Miranda sobre o esforço que foi desenvolvido para criarem aquela infraestrutura, a fim de desenvolverem os trabalhos de socorro, que, no caso, eram das obsessões. E ele diz: observei os pavilhões que se distendiam em filas ordeiras, eram constituídos por uma substância semelhante ao plástico na tonalidade pérola, de forma que refletissem a claridade das estrelas e da lua. Então, eles atendiam à noite, os espíritos. E no livro Nas Fronteiras da Loucura, também Manuel Filomeno de Miranda vai dizer que espíritos benfeitores construíram um posto central transitório em uma praça da cidade arborizada para socorrer os espíritos no período de carnaval. E ele conta, Manuel Filomeno de Miranda, que percorrendo esta área reservada a este posto central fluídico, né, ele pôde observar que o acampamento de emergência socorrista ocupava quase toda a área da praça, uma enorme área ampla e agradável. E antes de serem instaladas as dependências que abrigariam os pacientes espirituais durante aqueles dias de carnaval, engenheiros de nossa esfera, diz ele, haviam tomado providências defensivas, muito importante isso. Substâncias ectoplásmicas, diz ele, retiradas das pessoas residentes nas cercanias e também da natureza, foi movimentada para a edificação do conjunto e das muralhas defensivas. Vejam o que eles trabalham para nós. Amplos barracões, diz ele, à semelhança de tendas revestidas de lona, espalhavam-se interligados num conjunto harmonioso, com equipamentos especiais para os diversos tipos de atendimento que ali seria processado. Então, não só a construção fluídica, como equipamentos também. E ele diz que os encarnados transitavam por aquele local sem se darem conta do que ocorria, entre aquelas árvores antigas da praça, que acontecia esse acampamento em outra dimensão vibratória, no mesmo lugar, em outra vibração, em outra dimensão vibratória. Então, o plano espiritual, não estando circunscrito em nenhuma determinada região, é lá, não está circunscrito. Ele interpenetra as esferas físicas, desdobrando-se por toda a parte da Terra. Então, qual será o processo utilizado pelos espíritos em suas criações e construções? Vamos encontrar a resposta em A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 14,
e também no livro dos Médiuns, no capítulo 8, que vai falar sobre o laboratório do mundo invisível. Mas, na Gênese, Allan Kardec vai nos dizer, vai nos ensinar que existe um fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva. Da onde se origina? De Deus, do Criador. Sai de Deus, o Criador, puro, e vai percorrendo o universo, todos os mundos. Então, ele diz que esta matéria é a elementar e primitiva, cujas modificações e transformações constituem enormes variedades dos corpos da natureza. Tudo é feito pelo fluido cósmico universal. Então, como princípio elementar do universo, o fluido cósmico universal, ele assume 2 estados distintos. O de eterização, que se pode considerar primitivo, o estado normal do fluido cósmico universal, e o de materialização, que é, de certa maneira, consecutivo aqui. E cada um desses 2 estados dá lugar, naturalmente, a fenômenos especiais. Ao estado de materialização pertencem os fenômenos do mundo visível, e ao estado de eterização pertencem os fenômenos do mundo invisível. E os fenômenos materiais, como sabemos, são da alçada da ciência, e os fenômenos espirituais ou psíquicos são da alçada do espiritismo. E no estado de eterização, meus irmãos, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, porque é etéreo, ele sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos, que, embora procedentes do mesmo princípio, emanando da mesma fonte, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Os espíritos elaboram e combinam esses fluidos para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com os seus materiais, assim, ainda que por processos diferentes. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise. Allan Kardec, os espíritos dizem que ainda não temos condições de compreender como são esses elementos fluídicos. Eles escapam, então, às nossas análises, à percepção dos nossos sentidos, que são feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. Enquanto estivermos encarnados, não perceberemos a matéria etérea, só quando estivermos como espíritos. Então, ele ainda ensina que a pureza absoluta, da qual nada pode nos dar ideia, é o ponto de partida do fluido universal. Aonde é o ponto de partida? Do Criador. E o ponto oposto é o que é quando ele se transforma em matéria tangível. Então, emana do Criador e vai percorrendo os universos, chega também na Terra, e aqui, então, né, são transformados esses fluidos combinados e a gente consegue ver a matéria. Muito bem. E entre esses 2 extremos, dão-se inúmeras transformações, mais ou menos próximas uma de outra. Então, como já falamos, promanam de Deus, originam de Deus, o fluido cósmico universal. Na questão número 1 de O Livro dos Espíritos, qual é mesmo a pergunta? Todo mundo sabe, né? Que é Deus? Resposta: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né?
E vamos ver como é que os espíritos, então, agem com esses fluidos para poderem criar esses acampamentos que nós estamos estudando e outras coisas mais, né? Eles vão manipular. Como? Então, Allan Kardec vai dizer que os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico, como nós já vimos, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. A nossa atmosfera é o ar, né? Todos sabemos. E a atmosfera dos espíritos é o fluido cósmico universal. Então, esse fluido é o elemento de onde eles tiram os materiais sobre os quais operam. É o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição dos espíritos, mas que escapam aos nossos sentidos carnais, que nós só somos impressionáveis pela matéria tangível, né? E, finalmente, o fluido cósmico universal é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Todos estão me ouvindo agora, porque onde estamos tem o ar que chega à minha voz. Mas se eu pensar, quem vai levar o meu pensamento, assim como o pensamento dos espíritos, então os espíritos, como vamos dizer, os encarnados e os desencarnados, é o fluido cósmico universal. Ele é o veículo do pensamento. Vejam como a gente tem que pensar coisa boa, porque eu costumava dizer nas aulas dos jovens, né, que é como se fossem milhares de disquinhos voadores que levassem o nosso pensamento ao cosmos, né? E aquilo é nosso. Então, o fluido cósmico universal é o veículo do pensamento dos espíritos. Por que a gente firma bem isso? Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como nós, homens e mulheres, manipulamos os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Olha que interessante, pensamento e vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, os combinam, os dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração, como vimos, né? Uma tinha lá uma cobertura de plástico, né? Perolado, né? Então, tudo isso é pela vontade, pelo pensamento, manipulando os fluidos. Mudam-lhe as propriedades, como no caso da água fluidificada, como no passe, como um químico, diz Allan Kardec, muda a dos gases. Então, mudam as propriedades do fluido cósmico, como os químicos mudam a dos gases, né? Ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Seria essa, Ângela, a resposta para a nossa querida irmã que nos perguntou. Excelente, Vânia. Estudo bastante rico você nos trouxe. Tem muito material aí para a gente se esclarecer, para a gente buscar entender mais, né? Então, obrigada por ter nos trazido aí essa profundidade. Agora nós vamos para a pergunta para a nossa querida Eulália. E a pergunta que nos foi feita foi a seguinte: Manuel Filomeno de Miranda faz menção ao Apocalipse, numa analogia aos dias em que vivemos. Lembramos também do sermão profético de Jesus registrado por Marcos, no capítulo 13, e observamos que diversos profetas já expressaram sua preocupação em torno das grandes mudanças que estão acontecendo na atualidade. Poderia nos falar mais a respeito destes avisos ou profecias e se poderíamos ter evitado que elas se concretizassem?
Com você, querida Eulália. Boa noite, Ângela. Boa noite, família Sueli Calda Schubert, nossa mãe e patrona. Que Jesus nos ampare este momento de reflexão. Já colhemos verdadeiras preciosidades com todos e iniciamos recordando que desde o último profeta do Velho Testamento até a vinda de Jesus, houve uma espécie de silêncio do mundo espiritual em direção à Terra por mais ou menos 400 anos. E isso vem nos explicar por que diante das dificuldades, principalmente quando períodos desafiadores estão chegando, nós costumamos dizer: acho que Deus esqueceu de mim, acho que Deus me abandonou, porque nós sentimos a experiência desse silêncio. Foi dessa forma que Jesus, quando se despediu da terra, na cruz, ele recitou um salmo, que é exatamente o Salmo 22, que inicia: meu Deus, por que me abandonastes? Nos falando que esse momento de silêncio e de aparência de isolamento é um processo natural para que viajemos para dentro de nós. E para explicar um pouquinho desse sermão profético que está tanto em Marcos 13 quanto em Mateus 24, que se dá o nome de sermão escatológico, lembrando que essa palavra no grego refere-se aos últimos tempos, ao destino final. Então, foi retirando do capítulo 2 do Evangelho, meu reino não é deste mundo, no item 8 da Instruções dos Espíritos, a mensagem de uma rainha de França, em que ela fala da realeza de Jesus e diz que por ter sido rainha na terra, ela entendia da realeza humana e que reconhecia a realeza, a grandeza de Jesus, a realeza espiritual do Cristo, como guia e modelo da humanidade. Então, nós vamos perceber que ele utilizou da linguagem que qualquer religião pudesse compreender, e o capítulo de hoje nos traz 5 diferentes religiões, e exatamente por ele ser esse espírito de uma categoria, que conseguia entender e atender toda a humanidade, esses bilhões de espíritos encarnados e desencarnados, ele faz por merecer essa governança da Terra. E através desse sermão, ele mostra o tempo inteiro a sua capacidade de gerenciar o planeta à frente de qualquer tragédia. Para as religiões mais materialistas, o fim do mundo. Então, com o medo do fim do mundo, elas buscam uma atitude melhor. Para nós, os espiritualistas, os espíritas, principalmente, uma visão muito mais ampla. Ele vem nos falar de um saneamento. E esse saneamento proporciona a progressão da Terra na evolução dos mundos. Isso vai se cumprir. O momento em que a crueldade, a corrupção e a maldade ficarão à frente do juiz. E então eu serei vista em toda a minha glória espiritual, não mais na glória humana. Então, a gente vê que a mensagem da Rainha de França vem ressaltar exatamente isso.
No capítulo 1 do Evangelho, eu não vim destruir a lei, ali diz que Moisés iniciou a obra, Jesus deu-lhe continuidade e o Espiritismo a concluirá. Então, são chegados os tempos, né? A Gênesis, capítulo 18, que o Marcelo citou. O Espiritismo vem como o Consolador prometido e nos faz voltar ao Velho Testamento, onde apenas o profeta Isaías afirmou que a passagem de Jesus deixaria essa impressão que os justos sempre estão sofrendo, que os injustos, os cruéis, os corruptos estão sempre vencendo. E isso não vai acontecer. Então, a nossa visão de que o justo que está sofrendo, na realidade, esse sofrimento é muito maior porque ele tenta domar as suas más inclinações, e o outro, extremamente preocupado com a situação do mundo, as conquistas mundanas, ele se volta apenas para esses valores. Foi por conta disso que Jesus usou muitos termos da destruição material nesse sermão. No livro, eu quis destacar isso porque acho belíssimo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que diz mais a respeito ao nosso país, as reuniões sucessivas de Ismael no mundo espiritual nos dão conta do que já foi visto no rumo do mundo de regeneração, no que está sendo visto no transição planetária, que haverá um movimento mundial, é um movimento planetário, né? E Jesus dá uma certa sequência ao sermão escatológico, quando na parábola do grão de mostarda, ele fala que esse trabalho vai ser feito com uma semente muito pequenininha, que aparentemente você não vai dar nada por ela, mas quando você perceber, ela multiplicou-se e abrangeu toda a paisagem. E continua Ismael no livro Brasil, Coração do Mundo, né? Nessa reunião referente ao Brasil, ele fala que estão vivendo o advento do Consolador a breve tempo, e que 60 anos serão preparatórios, e os seguintes ainda vão estar instalando esse grãozinho de mostarda que, a princípio, nós achamos que não vai vingar, né? E um dos personagens centrais, a quem ele confia um grande encargo para essa grande transformação, é o nosso Bezerra de Menezes. Então, vale a pena nós vermos o capítulo 22 do livro. Mas o foco maior para entendermos está no Obras Póstumas, na sua segunda parte, a minha iniciação ao Espiritismo, a nova geração, uma mensagem recebida em 30 de janeiro de 1866, no grupo Villon, da cidade de Lyon, uma mensagem particular que Kardec não publicou. Por quê? Porque ela tem o mesmo tom desse sermão profético. Então, ela foi publicada em Obras Póstumas, pós-partida de Allan Kardec. E é interessante notar que essas mensagens que ele não publica, né, vem estremecer, vem relembrar esse sermão profético. Então, nós a pegamos no Obras Póstumas e o início dela diz assim: a terra estremece de alegria, aproxima-se o dia do Senhor. Essa não é uma linguagem que nós encontramos na codificação de forma natural, ela é uma linguagem profética. O dia do Senhor é o do juízo, é o do julgamento dos ímpios, como se encontra em todas as profecias. Desde o começo, como nós havíamos falado, nós vemos os espíritos justos, os que seguem Jesus, só tendo no mundo aflições.
Segue a carta, a mensagem. Enquanto no mundo permanecem os injustos, os cruéis, até que finalmente esgotados os tempos deles aprenderem com os bons, serão expurgados para um mundo condizente. Todos quantos vivem pelo espaço disputam um lugar na lição, ou seja, todos os espíritos que estão fora do corpo, eles disputam a oportunidade que nós estamos tendo de estarmos presentes no último capítulo da novela. Olha que coisa importante, né? Até mesmo os espíritos superiores querem vir em caravana, e é o que nós vemos nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, eles por amor. E aí segue a mensagem. Já os espíritos de alguns encarnados agitam os corpos, como se quisessem deixá-los. A carne interdita não sabe o que pensar. Os que se voltam só para o mundo material, eles não sabem o que pensar. Devora um fogo desconhecido. Serão libertos, porque são chegados os tempos. Uma eternidade está quase a expirar. Eternidade no sentido de ciclo, né? Uma eternidade que fará despontar e Deus contará o número dos seus filhos. Novamente, essa é uma frase profética, porque um dos elementos do saneamento geral é um processo contábil. Tem que separar os alunos aplicados dos que precisam de atenção especial, e a Vânia que diga que entende de aluno muito, né? Então, eles têm que ter um atendimento especial. Segue a mensagem. O reinado do ouro dará lugar a outro mais puro. O pensamento será em breve soberano. E os espíritos de eleição ou de escola, que viveram em todas as épocas e já iluminaram os séculos passados, virão para alavancar o progresso. É outro elemento da literatura apocalíptica, que é chamada reencarnação messiânica e que está na Revista Espírita, fevereiro de 1868, na matéria Messias do Espiritismo. Todas as profecias apontam para a volta de seres aliados ao Messias, portanto, diferenciados em moralidade. Segue a mensagem. Que digo, muitos já estão encarnados. Ismael repete isso no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. A sua palavra cheia de sabedoria vai ser a chama destruidora dos velhos abusos, né? E Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, ele também se apoia na ideia dos profetas de uma forma muito interessante. Ele diz assim: enquanto o homem for a descendência do Adão, né, ele será perverso. Terá que existir ou que se sobrepor na terra um novo Adão, uma descendência melhor. Então, mostra que o primeiro Adão, a primeira descendência, ela traz todas as características da imperfeição que nos cabe e nos mostra o nosso ponto de partida, simples e ignorantes. O outro Adão, ele já deve ser o símbolo do projeto da criação, que é a imagem e semelhança de Deus. Quem é ele? Jesus, modelo e guia da humanidade. Então, ele nos traz um outro exemplo de conduta, né? Em A Gênese, também a nova geração, vai nos falar dessa operação de idas e vindas dos espíritos que naturalmente se sucederão para muito além dos cataclismas da Terra, né? Que agora o livro fala do tsunami. Agora será o cataclisma moral. Vamos ter novamente uma invasão organizada de espíritos para alavancar as novas eras. A mudança não é brusca, não fere as leis naturais, né?
mas ela vai substituindo a população planetária. Então, é uma conta. Se tem mais espíritos reencarnados vinculados ao mal, a primeira ideia do homem primitivo que Adão nos trouxe, essa população vai decrescer. Enquanto chegam esses espíritos de melhor condição moral, naturalmente modificando o perfil da população da Terra, integrados com as leis divinas e com menos pendências com as leis morais. Volta a mensagem do Obras Póstumas, como se fosse um sermão profético. Quantos preconceitos antigos irão rolar por terra, quando o espírito, como uma espada de dois gumes, vier arrancá-los pela raiz. Diretores espirituais do progresso humano deixam uns as radiantes moradas, outros os grandes trabalhos em que a felicidade se une ao desejo de se instruírem e vem tomar de novo o bastão de peregrino que haviam depositado à entrada do templo da ciência e dos 4 pontos cardeais do globo. Muito breve, os maiores sábios vão ouvir com espanto os moços imberbes, tão jovem, iniciante, aqueles que ainda não têm barba, que virão em profunda linguagem destruir argumentos que eles supunham irrefutáveis. O sorriso zombeteiro não será mais escudo de valor, e sob pena de degradação, ninguém poderá eximir-se de responder. Então, o círculo vicioso em que se encerram os mestres de vãs filosofias será invadido e inutilizado, porque os novos trazem um farol, que é a inteligência desembaraçada de pesados véus, e entre eles muitos terão o privilégio das grandes almas, como Jesus, com o poder de fazer curas e realizar maravilhas consideradas milagres, agora sob o esclarecimento da inteligência, compreenderão que não são milagres, e romper-se-á esse silêncio em que nós mesmos espíritas dizemos, puxa, cadê as sessões de materialização? Cadê aqueles movimentos que convenciam mais? É o mesmo silêncio que se estabelece do Velho Testamento até a chegada de Jesus, né? Para que nós nos finquemos na nossa condição, nas nossas certezas e possamos amadurecer. E aí, em Obras Póstumas, no item Regeneração da Humanidade, ali está a maior parte, infelizmente, a maior parte, não ouvindo a voz de Deus, persistirá na cegueira, e essa resistência marcará o fim do reinado desses infelizes por lutas tremendas. Apresenta aqui que haverá uma resistência, que esses espíritos trevosos que mantêm o controle de boa parte dos que ainda estão reencarnados, e é o que estamos vendo, eles os levarão ao desvairamento, correrão para a sua própria perda. Olha que coisa interessante. Provocarão a destruição, é o que está no sermão profético. Produzirá uma imensa multidão de flagelos e calamidades, de sorte que, sem se darem conta, essa resistência vai apressar o advento da nova era. Porque nesse desvairamento, muitos desencarnes coletivos acontecerão. E mais rapidamente, a nova geração se multiplicará, diminuindo o número de espíritos revoltados, cruéis, ainda agasalhados na maldade. Essa maldade que tentou se defender, inflamando os que estão
reencarnados, e é o que nós temos visto aí, e ao mesmo tempo nos fazendo sofrer mais, os que queremos melhorar. Mas não é a mesma condição que Jesus nos exemplificou quando ele passou pela Terra, uma trajetória de sofrimento, porque ele não desistia do bem, ele não se vergava às condições do mal sobre a Terra. Então, aqueles que não se vergam estão fazendo um esforço que causa dor. E essa dor, vista pelo âmbito materialista, nos apresenta a ruína que está no sermão profético. Nós achamos que tudo está acabando, que tudo vai terminar, mas o que vai terminar é exatamente o mal sobre a terra. Então, em maior quantidade, ou seja, pela ação desses espíritos que se agasalham nas mentes que não se sentem espíritos imortais, que não têm melhores condições morais, a breve tempo, a maioria de espíritos na Terra serão realmente preparados para a nova geração. E como se a destruição, eu já estou finalizando, não caminhasse com bastante rapidez, ver-se-ão os suicídios multiplicarem-se numa proporção inaudita até entre as crianças. Jamais se terá visto tão grande número de loucos, pobres desgraçados, que são riscados antes da morte do número dos viventes. São estes os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo isto se realizará pelo encadeamento de circunstâncias sem que sejam derrogadas nem de leve as leis da natureza. E não é dessa forma que nós estamos vendo todas as aflições chegarem à casa espírita? Não é dessa forma que nós, os espíritas, como tão bem disseram os nossos irmãos anteriores, devemos nos fortalecer e exemplificar coragem, desvestirmos esse véu da injustiça. Ah, mas os justos estão sofrendo, porque estão resistindo ao mal, e isso gera um sofrimento, né? E aí, por fim, esse trecho fala: entretanto, através da nuvem sombria que vos envolve, e no seio da qual brame a tempestade, já podeis divisar os primeiros raios da nova era. Linguagem apocalíptica. Tudo que envolve céu, estrelas, nuvens, tempestades, na realidade, de uma forma material, está expondo o ambiente psíquico do planeta e de cada um de nós, né? Na nossa intimidade. E fala muito em cataclismas. Então, há um comprometimento físico, material, porém a compreensão primordial dessa linguagem fala de toda a destruição do clima mental infeliz do homem velho para que surja o homem novo. E encerro com uma frase de Emmanuel no livro Fonte Viva, no capítulo 41, Senda Escabrosa. Mantenhamos, pois, toda a certeza de que toda a tempestade é seguida pela atmosfera tranquila, de que não existe noite sem alvorecer. Se isso vale para os processos climáticos, também vale para a psicosfera da Terra no dia de amanhã. Era isso que eu tinha a falar. Profunda gratidão a todos. Muito obrigada, Eulália, querida. Nós podemos dizer que a nossa noite foi uma mostra muito significativa do quanto o esclarecimento nos produz consolo. O esclarecimento de todos aqui que se aprofundaram de forma brilhante nas reflexões e finalizando com o consolo que Eulália nos trouxe dessa mensagem de esperança, né? Que nós tenhamos essa confiança de que Jesus está no leme.
Amigos queridos, obrigada pelo esforço de todos, obrigada a todos que estiveram conosco nesse estudo.